E imagino que ele possa fazer, sim, um bom trabalho melhor do que no Corinthians, porque o elenco é mais farto, porque pode oferecer ele condições melhores em termos de contratações, e ao mesmo tempo também pelo fato de que ele é um técnico mais conceituado do que o Dorival. O Dorival deixou a desejar na reta final do seu trabalho, para mim isso é muito claro. O final não foi bom, mas, repito, eu acho que ele tinha o direito de ser ouvido, explicar por que aquilo aconteceu. Ou ele que tivesse dito para o Corinthians o seguinte: corintianos, é o seguinte, Duílio Monteiro Alves, é o seguinte, eu não quero mais continuar no Corinthians. Não gostei da cidade, não gostei do que virá pela frente, porque eu sei que não há dinheiro aqui disponível para gastar e eu quero ser campeão. Mas com esse elenco não vai... Fala, nação! Nação, vambora acompanhar aqui mais um react aqui sobre as últimas notícias do Flamengo, né? A chegada de Vitor Pereira, a situação do Gerson, a renovação de Davi Luiz, a compra de Ayrton Lucas e uma fala muito sincerão do Sormani, né? Mas antes disso, eu já peço seu like e a sua inscrição para ajudar o canal aqui. E deixa o like, eu queria dar o crédito aqui ao canal do Sormani e ao canal do DD Casagrande. É isso aí, tamo junto, vambora pro vídeo. Vamos lá, assuntos que eu abordei com essa importante pessoa do Departamento de Futebol do Flamengo. Gerson, Ayrton Lucas, Davi Luiz e Vitor Pereira. Vou começar com o Gerson. Perguntei a essa pessoa: Gerson, hoje não tem a menor possibilidade? Venê? Ele respondeu: Venê, a única possibilidade é os franceses me ligarem novamente e falarem o seguinte: olha só, a gente topa negociar o Gerson ficando com o percentual de direitos econômicos dele. Porque o grande entrave, na verdade o único entrave é o seguinte: hoje o Gerson, 80% do Olympique de Marseille, 20% do Flamengo. O Flamengo fez proposta para comprar 50% desses 80% que pertence ao time francês. Mas o time francês não quer ser sócio do Flamengo mais, não quer ter mais nenhuma participação no jogador. Quer vender os 80% do atleta ao Flamengo ou qualquer clube que tenha interesse em contratar o Gerson. Então hoje, a única chance do Flamengo retomar as negociações com o Olympique de Marseille pelo volante Gerson é o time francês ligar para o Flamengo e falar: olha, a gente topa ficar com o percentual dele, vamos aqui correr e fazer negócio. Pelo menos foi o que essa pessoa do Flamengo me disse. Então Gerson é isso, tá? Está nesse cenário, digamos assim, não tem nenhuma novidade. Hoje o Flamengo não negocia mais com o Olympique de Marseille. Futuramente pode negociar? Pode. Eu acho até que é uma estratégia inteligente do Flamengo. Ayrton Lucas está na mesma, porque, segundo essa pessoa, os últimos dias foram focados na contratação do novo treinador, para poder escolher o novo treinador, que vai ser o Vitor Pereira. A gente vai falar sobre isso. Está na mesma, o Spartak já deu o aceno positivo na proposta do Flamengo, e o Flamengo vai avançar aí nos próximos dias para, de fato, concretizar a compra e assinar o contrato válido por 4 temporadas com o lateral esquerdo Ayrton Lucas. Davi Luiz, a mesma situação. O Flamengo tinha iniciado as conversas, está confiante, mas deu uma parada por conta da situação do Vitor Pereira e agora, nessa semana, vai retomar as conversas. O caso do Davi Luiz, a diretoria do Flamengo está muito confiante para conseguir a permanência dele. A pessoa usou essas palavras, a pessoa do Flamengo: acreditamos que não vamos ter nenhum problema para renovar com o Davi. Foi isso. Então eles estão conversando, tem que conversar, não tem jeito, tem algumas cláusulas, bonificações por títulos, isso faz parte. E obviamente o período de contrato seria de 12 meses, de um ano, ou seja, até dezembro de 2023. E por falar em um ano de contrato, esse será o tempo de contrato do Vitor Pereira quando ele assinar com o Flamengo. Foi o que me garantiu essa pessoa do Flamengo. Venê, eu não minto. Se eu falar para você que será de um ano, será de um ano. Eu falei, mas tem gente que está noticiando que são 2 anos. E aí? A pessoa foi responder: Venê, repito, eu não minto para você. Eu posso não querer falar ou omitir, mas se eu estou te falando que se a gente assinar, porque ainda não está assinado, quando a gente acertar, será de um ano, porque será de um ano. Perguntei também sobre o número de pessoas na comissão técnica do Vitor Pereira, caso ele assine. Ele falou, vai ser entre 4 e 5 pessoas. No Corinthians ele tinha 5, mas de repente alguém pode chegar e não querer vir para o Flamengo, enfim, uma escolha da pessoa, a pessoa não é obrigada a topar o projeto com o Vitor Pereira, mas vai ser uma comissão grande. Então, obviamente, o Flamengo não terá um custo barato, digamos assim, mensal para ter Vitor Pereira e a sua comissão técnica. Perguntei também
se já dá para dizer que o Vitor Pereira é o treinador do Flamengo para 2023. A pessoa me respondeu se só acredita quando assina, só comemora quando assina, porque enquanto não assina, muita coisa pode acontecer, e o Flamengo vai sim dar suporte à família do Vitor Pereira, porque ele tem sim um problema familiar, é a sogra dele, tá? Eu não entrei mais em detalhes, mas é a sogra dele que tem um problema sério de saúde, e enfim, aí o Flamengo vai dar todo o suporte, vai prometer trazer a família para morar junto com ele no Rio de Janeiro. Ele já topou o projeto, ele já quer, ele já deu sim ao Flamengo, eu já falei isso aqui, ele já deu sim, agora são detalhes, que ele está vendo a comissão técnica, como é que vai ficar com a família, enfim, coisas burocráticas, muito mais pessoal do Vitor Pereira do que do Flamengo, porque o Flamengo já se resolveu, entre aspas, já acredita que o Vitor Pereira será o treinador para 2023, e é isso, não tem mais o que fazer, é esperar o Vitor Pereira resolver os problemas pessoais para o Flamengo de fato anunciar. Nos bastidores, o departamento de comunicação já se movimenta para poder fazer um anúncio, não só da chegada do Vitor Pereira, mas de despedida também do Dorival, porque eu perguntei para essa pessoa e essa pessoa disse, claro que vamos fazer isso, agradecimento ao Dorival. Perguntei o porquê de não querer ficar com o Dorival Júnior e contratar o Vitor Pereira, aí essa pessoa simplesmente falou, Vene, sobre isso eu não vou abordar nesse momento, num momento mais oportuno eu posso responder, de repente numa entrevista coletiva, mas no off essa pessoa não quis me dizer. Perguntei se Marcos Braz, de fato, esteve presente no tal hotel que o Vitor Pereira está na Bahia curtindo as férias com a família, porque quem não pôde ver, o portal Meu Timão publicou uma foto da esposa do Marcos Braz divulgando em suas redes sociais o mesmo hotel que o Vitor Pereira está, e me falaram que o Marcos Braz esteve por lá já, mas não está mais lá, depois que encaminhou a contratação do Vitor Pereira, saiu fora. Inclusive, Marcos Braz e Bruno Spindel armaram uma estratégia especial para poder fechar essa negociação. Eles não estavam juntos, eles que costumam viajar juntos, eles não estavam juntos, cada um foi para um lado, então eles viajaram separados para poder fechar todos os detalhes possíveis, ou seja, um estava conversando com o Bruno Macedo em São Paulo, Bruno Macedo é o advogado, representante do Vitor Pereira, o outro estava com o Vitor Pereira, então foi uma estratégia montada pelo Flamengo para poder concretizar a contratação, e o anúncio está muito próximo. Bom, o que eu acho dessa situação toda? Eu acho que é legítimo o Flamengo tentar contratar o Vitor Pereira. Se ele não se acertou lá com o Corinthians, deu uma desculpa qualquer, esfarrapada que seja, problema deles, do Corinthians e do Flamengo. Problema deles. O Flamengo Corinthians e Vitor Pereira, não é? O Flamengo não tem nada a ver com isso, nada. Tem um técnico na praça, tá? Vitor Pereira. O cara pegou o telefone e ligou para ele, falou: escuta, tá a fim de trabalhar aqui? Ele deve ter dito sim, ou disse não no primeiro momento, mas foram convencendo, e ele foi seduzido e deve ter dito depois, no final da última conversa, sim. Então o Flamengo não tem nada a ver com isso, nada. O que o Flamengo fez com o Dorival é uma coisa, o que o Flamengo faz com o Vitor Pereira é outra, tá? Então o que o Flamengo fez com o Dorival eu já falei no vídeo passado, o que o Flamengo faz com o Vitor Pereira eu vou falar agora, não vejo nada de errado, absolutamente nada de errado. O problema é o que o Vitor Pereira faz com o Corinthians, porque ele deixa o Corinthians alegando que tinha problemas familiares em Portugal e que não tinha condições de permanecer no Brasil. Por quê? Porque ele queria trazer a família, mas a sogra dele, ou seja, mãe da mulher dele, está doente e a mulher não viria por conta da doença, que pelo se comentou aí, é uma doença grave e não se cura do dia para a noite, tá? Então por isso ele não queria ficar mais aqui, porque ele não queria ficar sozinho, ele queria trazer a família para ficar com ele, etc e tal. Bom, então se ele de fato tem esse problema, a gente tem que respeitar. Todos nós temos que respeitar. Tá? Ele tem todo o direito de escuta, gente, eu não vou continuar trabalhando. Nós temos que respeitar isso, porque é um problema familiar grave. E quando qualquer família passa por um problema desse tipo, é uma coisa sofrida. A gente sabe disso, tá? Se ele disse sim para o Flamengo nesse momento,
ou ele que tivesse dito para o Corinthians o seguinte: corintianos, é o seguinte, Duílio Monteiro Alves, é o seguinte, eu não quero mais continuar no Corinthians. Não gostei da cidade, não gostei do que virá pela frente, porque eu sei que não há dinheiro aqui disponível para gastar e eu quero ser campeão. Mas com esse elenco não vai dar. Ok, é um direito dele. Ele tem todo o direito de dizer isso pro Corinthians. Todo o direito. Agora, o que não pode é usar uma doença de uma pessoa, o que é grave, né? Fazer um troço desse, para dizer não ao Corinthians. Ué, não tem coragem de dizer não? Diga não. Não tem problema nenhum, não vai machucar ninguém. Não vai agredir ninguém. É um direito seu, Vitor Pereira. Não, porque eu não quero continuar no clube que não tem dinheiro para investir e eu quero ser campeão. 2, não gosto da cidade de São Paulo. O Vitor Pereira nasceu numa cidade chamada Espinho, uma cidade pequena, que fica no litoral de Portugal. Então ele gosta de praia. Sempre gostou de praia. E o Rio de Janeiro atende esse anseio dele. Voltar a morar numa cidade de praia. Rio de Janeiro é uma delícia, gente. Eu morei lá. Uma delícia. Morei lá. Voltaria a morar lá de novo numa boa. Nossa Senhora, pé nas costas, de olhos fechados. A atmosfera é uma delícia, entendeu? Faz bem para a mente, faz bem para o corpo. As pessoas são ótimas. O carioca é boa praça. Para cima, não tem tempo quente, está sempre brincando. E é uma delícia, é uma delícia. Então você ir para uma cidade dessa, pô, demais. 2, você vai para o clube, que é hoje talvez o melhor clube da América do Sul para se trabalhar juntamente com o Palmeiras. Mas o Palmeiras já tem técnico, que é um português como ele, o Abel Ferreira. O Flamengo estava trocando o seu treinador. Então ele deve ter dito, sim, eu topo. Agora, volto a dizer, por que é que não disse isso para o Corinthians quando ele se distanciou do Corinthians? Não ia ter que pagar multa, nada, o contrato vai até 31 de dezembro. Era só chegar lá, Duílio, não vou continuar mais. Ponto, acabou. Agora vamos reagir o que o Mauro César Pereira disse sobre a situação do Vitor Pereira no Flamengo. A troca, sai do Dorival, entra Vitor Pereira. O que o Mauro César disse? Vamos embora reagir aqui. Essa troca, Dorival pelo Vitor Pereira, e você acha que foi uma boa troca do Flamengo ou não? Acho que melhor do que o Dorival Júnior, né? Embora ele tenha feito um trabalho muito mediano no Corinthians. Acho que esperava mais dele. Uma das alegações é essa questão de querer jogadores com outro perfil. No Flamengo ele certamente vai ter jogadores de outro perfil e a possibilidade até de contratações. O ponto positivo é o fato de ser um técnico que conhece já o futebol brasileiro, todos os adversários, todos os times, todos os campos, todos os juízes. Ele sabe tudo como é aqui, a imprensa, a torcida, as torcidas. Conhece muitíssimo bem o elenco do Flamengo, porque ele jogou 6 vezes contra o Flamengo. 2 no Brasileiro, 2 na Libertadores, 2 na Copa do Brasil. Então ele esmiuçou e muito esse time para poder enfrentá-lo. Então ele conhece as características do time do Flamengo, imagino, com boa profundidade. Então tem condições, evidentemente, de fazer um bom trabalho. A questão toda vai passar pelo relacionamento dele com os jogadores, a maneira que ele vai encaminhar. Ele é um técnico firme. Esse elenco, a parte dele, que tem uma turma que já está saindo, já saiu, né? Não se deu bem com o estilo do Paulo Souza. Mas eu imagino que ele saiba como lidar, porque ele sabe o que aconteceu com o Paulo Souza. Ele estava no Brasil quando o Paulo Souza ainda trabalhava no Clube Carioca, e imagino que ele possa fazer assim um bom trabalho, um trabalho melhor do que no Corinthians, porque o elenco é mais farto, porque pode oferecer ele condições melhores em termos de contratações, e ao mesmo tempo também pelo fato de que ele é um técnico mais conceituado do que o Dorival. O Dorival deixou a desejar na reta final do seu trabalho, para mim isso é muito claro. O final não foi bom, mas, repito, eu acho que ele tinha o direito de ser ouvido, explicar por que aquilo aconteceu, explicar o que ele pretendia para o ano que vem, e a partir daí, numa conversa, haveria uma tomada de decisão bem direta e às claras, e não o técnico sabendo pela imprensa. Ele foi muito bem ontem ao divulgar aquele vídeo, já falando que está fora, porque ele percebeu que não tinha jeito, queria ser descartado. Então, antes que me descartem, eu já comunico que eu estou fora, e nisso o Dorival foi extremamente elegante e correto. Uma coisa é a gente questionar o trabalho do profissional em dado momento. A outra é tratar da maneira que deve se tratar. Não foi tratado da maneira certa do Dorival Júnior. Acho que o Flamengo erra tremendamente da maneira como isso aconteceu. A não ser que tenha algum bastidor que a gente não conheça, mas até agora nenhuma história que justifique, se é que é possível justificar esse tipo de atitude, apareceu. Uma boa tarde para você, boa noite aí já.
A única coisa que me incomodou, se eu fosse o Vitor Pereira, eu também trocava, é a maneira como ele saiu do Corinthians, dizendo que ele tinha um problema familiar e que por isso ele ia embora. O Vitor Pereira é uma pessoa confiável a partir daí? É difícil falar isso, né, Flávio? Assim, sem conhecer pessoalmente, eu nunca conversei com o Vitor Pereira para poder falar se ele é confiável ou não. Eu sei que no futebol, nos negócios, né, essas coisas acontecem, né? Eu até lembrava hoje, há 13 anos, o Ronaldo foi acolhido, há mais de 13 anos, né? Aproximadamente 13 anos, final de 2008, no começo de 2009, o Ronaldo estava machucado, mais uma lesão grave na carreira, ele foi acolhido pelo Flamengo, treinou no Flamengo, se consultou com o médico da seleção, que era o médico do Flamengo à época, usou a estrutura do clube. E um belo dia ele apareceu no Corinthians, aquilo foi tratado como um golpe de mestre, aquilo foi tratado como uma grande sacada do Corinthians. E o Ronaldo nem levou ao Flamengo, olha, eu tenho uma proposta do Corinthians, vocês têm interesse em ficar comigo? Eu estou treinando aqui e tal, uma espécie de prioridade, né? Não, ele acertou com o Corinthians e falou, o Flamengo não me procurou. E na época o Márcio Braga, que presidiu o Flamengo, disse, mas o Ronaldo nem sabia se ia continuar jogando, nós não queríamos pressioná-lo, deixamos ele à vontade. No momento que ele quisesse voltar a jogar, a gente ia ver as condições dele, né, avaliado pelo médico, e iríamos conversar sobre essa possibilidade. Ele vestia a camisa do Flamengo, ia para o Maracanã em jogo do Flamengo com camisa I Love Fla, e tudo isso aconteceu. Então, no futebol é assim. O que está acontecendo é parecido com o que houve naquela época. Mas o Ronaldo não era atleta do Flamengo, o Vitor Pereira não é técnico do Corinthians, está saindo, o contrato acabou. Então, essas coisas acontecem lado a lado. Eu não acho que seja a maneira correta, acho que o Ronaldo poderia ser mais cortês com o Flamengo na época, eu acho que o Vitor Pereira deveria tratar o Corinthians de uma outra forma. É muito difícil explicar essa situação para o torcedor do Corinthians, que está aborrecido com toda razão, mas esse é o universo do futebol, né? Tentando... Tanto que, e a própria imprensa trata isso, nessas horas, dependendo do olhar, como uma coisa muito bonita. É o tal do chapéu. Não, deu chapéu, né? Adoram esse negócio de chapéu, que dá audiência, né? Boa parte da mídia fala que dá chapéu. E o chapéu, muitas vezes, tem embutido dele ali. Dentro do chapéu tem uma passada de perna, uma atitude bem desleal, né? Infelizmente, é assim que as coisas acontecem. Eu acho errado, acho tudo errado. Achei o Ronaldo, naquela época, agiu mal. O Corinthians não, procurou o Ronaldo, fez uma proposta. Caberia ele falar com o Flamengo ou não? Ele achou que não. Eu acho que deveria ter falado, mesmo para ouvir, olha, não podemos ficar com você, não temos dinheiro. Então, eu vou seguir para o Corinthians, muito obrigado, tchau. Ponto. E a mesma coisa do Vitor Pereira. Ele pode até alegar, se de fato a família vir para cá, que isso se resolveu. Mas não é possível que o Corinthians não tivesse condições de oferecer ao Vitor Pereira um cenário que ele não pudesse, pela remuneração dele, trazer a família, né? Isso não me parece que seja o grande problema, trazer a família para cá. Ele acho que ganhou bastante para se estabelecer em São Paulo, Rio de Janeiro, onde ele quiser aqui no Brasil, onde ele estiver trabalhando, evidentemente, com todos os seus familiares ali, mulher, filho, sogra, que tem esse problema de saúde. Então, a mim não convence muito, não. Agora, eu não me sinto à vontade para falar sobre a confiabilidade ou não do técnico como pessoa, porque eu não o conheço, estou aqui analisando a distância, e seria até leviano da minha parte fazer um comentário nesse sentido. Eu acho que ele é um bom técnico, isso eu posso dizer, ele é um bom técnico que acho que pode fazer muito mais do que fez no Corinthians. A minha visão, o que ele fez no Corinthians ficou abaixo do que eu esperava, mas acho que ele pode fazer mais pelo seu currículo, pelo seu passado, nos trabalhos que já realizou. Ô Mauro, acho que certamente o Duílio perdeu um irmão, né? Porque foi assim que ele tratou o Vitor Pereira no final. Agora, Mauro, você citou realmente esse final do trabalho do Dorival no Flamengo, depois do Dorival alcançar os grandes objetivos, ganhando Libertadores, Copa do Brasil, e aí o Flamengo praticamente deu férias para o time titular. Você não acha que essa também foi uma decisão que o técnico deve ter dividido com a direção do clube? Porque, afinal de contas, ele não tem, enfim, imagino eu, autonomia para tomar essa decisão de liberar todo mundo para prolongar esse período de férias, né? No último jogo, Piperno, contra o Avaí, os titulares voltaram, né? Certo? Aqueles que estavam na Copa do Mundo, alguém que estava machucado, todo mundo jogou e o Flamengo conseguiu perder para o Avaí. Esse jogo não teve nem coletiva do técnico Dorival Júnior, porque foi o jogo da despedida do Diego Alves e do Diego Ribas, e só eles falaram com a imprensa. Até achei um erro isso. Gostaria muito de saber o que o Dorival ele diria depois da derrota para o Avaí, que foi um vexame. Um jogo festivo, não importa. O campeão não pode ficar pagando o bico, ficar perdendo o jogo para time rebaixado, coisa parecida. Quase perdeu para o Juventude, perdeu para o Coritiba, que lutava para não cair, perdeu para o Avaí e ainda perdeu para o Corinthians em casa, do Vitor Pereira. Então, eu acho que, e mesmo com os jogadores que ele tinha, que ficaram à sua disposição, contra o Juventude, por exemplo, ele era um time muito melhor do que o Juventude, que já estava desmobilizado, com os jogadores dispensados, Celso Roth já voltando à ativa e pensando já em 2023. Foi muito mal ali o Flamengo, o Dorival meio que minimizou isso na coletiva. Ele poderia não atacar o time, mas admitir que as atuações foram ruins, que era preciso mais, que o Flamengo não podia se expor daquela maneira. Ele meio que justificou. Acho que ainda meio refém de um cenário que ele encontrou de um elenco mimado, né? Mimado, e que tinha
entrado em conflito com o técnico que caiu antes dele. Mas acho que naquele segundo momento, ele já campeão, ele poderia ter tido uma postura um pouco mais altiva com relação a isso. E não teve. Acho que ele se desgastou muito ali. Aliás, tudo indica que foi isso pesou e muito na decisão. Não estou justificando, tá? Estou tentando aqui entender. Tudo indica, não, com toda certeza, né? Isso pesou na decisão dos dirigentes que não permanecerem com ele. Porque o Flamengo jogou mal nas duas finais, muito abaixo do que poderia. Isso não é só culpa dele, mas tem, evidentemente, a participação do treinador. E esses jogos pós-título da Libertadores foram um vexame. O mais aceitável foi contra o Corinthians, que o Flamengo até estava jogando melhor quando tomou o segundo gol, perdeu para o Corinthians, não é vergonha. Quase perdeu para o Juventude, rebaixado, último colocado, todo desmontado. Perder para o Curitiba como perdeu, com aquele pênalti do Diego Ribas, que não tinha condições mais de jogar, jogou como titular e voltou para o segundo tempo para fazer aquilo. E perder para Avaí em casa, isso é indesculpável. Não vale nada jogo de festa. Não existe jogo de festa. Você é campeão, você tem que manter... É o que eu falei agora da seleção brasileira. Né? Quando você tem uma história, você tem um título, você tem que honrar aquilo ali. Não pode ficar tomando pancada de adversários mais fracos como se nada mais importasse. É até uma falta de respeito com a própria torcida e rasgou dinheiro. Então, é isso aí, nação. Mais um React aí concluído sobre algumas informações sobre o Flamengo, né? Como o Vini Casagrande falou no começo do vídeo, sobre a situação do Ayrton Lucas. O Flamengo vai comprar ele, já está quase tudo acertado com o Spartak. A situação do Davi Luiz, que deve renovar. Vitor Pereira, já disse sim, vai tentar atualizar sua esposa e sua sogra para o Brasil. E ainda a situação do Gerson, que acabou desistindo do Flamengo. O Flamengo pode voltar a negociar com o Olympique em janeiro ou alguns meses daqui para frente. Né? E aquilo, o Sormani também teve a reação do Sormani que eu trouxe para vocês. E a aula que o Mauro César Pereira deu aí para a gente. Né? Então não vou me estender muito aqui não. Mas deixa seu palpite, sua opinião aí. O que tu achou desse react aí? Tamo junto. E deixa o like para ajudar o canal. É isso aí. Tamo junto. Valeu.